Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão. Eu passo a palavra à Ana Sofia Silva, coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Práticas Laborais. Sofia, por favor. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Práticas Laborais da Rede Portuguesa de Responsabilidade Social das Organizações, dou as boas-vindas ao segundo evento deste ciclo de debates de 2002 que este Grupo de Trabalho decidiu promover. Gostaria de agradecer a disponibilidade dos elementos do painel de hoje, Lino Santos, do Centro Nacional de Cibersegurança, Luísa Ribeiro Lopes, do .pt, Iniciativa Nacional de Competências Digitais E230, o Luís Mestre, da Altice Portugal, e o Luís Pisco, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Quero também agradecer ao grupo de estudantes voluntários do curso de Jornalismo e Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que têm colaborado connosco na realização deste ciclo de debates. Nesta sessão iremos contar com a moderação do Samuel Santos e com os relatores Catarina Magalhães e Daniel Oliveira. Relembramos a quem está a assistir que poderão interagir nesta sessão através do chat e que este evento está a ser gravado. Sem mais demoras, passo a palavra ao Samuel. Votos de uma boa sessão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana Sofia. Boa tarde também ao Pedro e aos nossos convidados desta sessão. Passo a elencar Luís Mestre, Luís Pisco, Luísa Ribeiro Lopes e também o Lino Santos, aos quatro. Muito boa tarde, obrigado por estarem na nossa companhia nesta tarde de terça-feira. Começava então o nosso debate por introduzir as palavras de Manuel Castells, o sociólogo, que diz que a nossa sociedade reside numa sociedade em rede, com elos inconscientes, mas que limitam e coordenam o nosso cotidiano, seja para organizar o dia, seja para acordar, para relaxar, para trabalhar. As ferramentas digitais são extremamente importantes para coordenar o nosso dia-a-dia e para organizar o agir do ser humano. E, portanto, às portas do metaverso e com estes meios digitais, aproveitamos para, nesta tarde de terça-feira, conversar um pouco sobre o impacto inerente e que vai ser resultado precisamente deste avanço tecnológico, deste avanço online e digital. Como disse, temos 4 convidados para esta tarde, os quais eu passo a apresentar e aos quais agradeço uma vez mais a presença neste debate. E então vamos começar esta viagem. Começo por introduzir o Lino Santos. Boa tarde, muito obrigado uma vez mais. É o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e membro do Conselho de Administração da Agência Europeia de Cibersegurança. Entre diversos capítulos no currículo académico, conta com experiência de segurança e serviços à comunidade na Fundação para a Computação Científica Nacional. Foi também membro da Comissão Instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança. No que diz respeito à formação académica, é mestre em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho. Lino Santos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Samuel, e boa tarde a todos. Passo então a introduzir a Luísa Ribeiro Lopes, é a atual presidente do Conselho Diretivo do PT, entidade responsável pela gestão do domínio de topo nacional, o PT. É também coordenadora geral da Iniciativa Nacional de Competências Digitais I 2030, INCODE 2030. Luísa Ribeiro Lopes é licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutoranda em Estudos de Género pela Universidade também de Lisboa. Integrou vários grupos nacionais e internacionais para o desenvolvimento da sociedade de informação. Luísa Ribeiro Lopes, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Samuel, boa tarde e boa tarde a todas e a todos. Passamos então para um dos dois Luíses deste painel. Começo por Luís Mestre, boa tarde, uma vez mais. É o diretor responsável pela gestão de segmento B2C na Altice Portugal. Conta com 20 anos de experiência em telecomunicações, é licenciado em Organizações e Gestão de Empresa pelo ISCTE-IUL, com Master Business Administration pela Universidade Católica Portuguesa e Lisbon Business School. Luís Mestre conta ainda no currículo com experiência e com um curso na área da inteligência artificial. Luís Mestre, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos.
Obrigado pela vossa presença. E por fim, não menos importante, então, segundo Luís Pisco, é licenciado em Direito, conta com pós-graduações pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e pela Faculdade de Direito de Lisboa. É jurista do Gabinete de Estudos do Departamento Jurídico e Económico da DECO, onde é responsável pelos temas das comunicações eletrónicas, direitos digitais e cópia privada, entre outros temas e assuntos. É membro do Observatório IUP, Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Luís Pisco, boa tarde, seja bem-vindo. Olá Samuel, boa tarde a todos. Introduzidos os nossos elementos deste painel, que vão nos ajudar a conversar um pouco sobre o metaverso e sobre o contexto digital, agradeço uma vez mais a vossa presença, a presença de todos neste debate, e eu começo por abrir esta mesa redonda com uma pergunta precisamente aberta a todos. Começo pela Luísa Ribeiro Lopes, nesta questão aberta por todos, e vamos seguindo. Começo por perguntar, Luísa, quais as principais oportunidades que provêm deste metaverso e quais os principais desafios que vamos encarar? Bom, antes de mais, deixem-me fazer os agradecimentos à organização deste debate, especialmente à Ana Sofia Santos e ao Pedro Marques, que também organizaram. Também cumprimentar os meus colegas de painel, muitos deles amigos, e cumprimentar também o Samuel. O tema do debate é muito interessante, se estamos às portas do metaverso. Eu não sei se estamos às portas, se já entramos, mas mesmo que tenhamos entrado, eu acho que ainda estamos no hall de entrada. Por isso vamos falar, tendo em conta esta imagem que me parece que é a mais real, que é, ainda não sabemos muito bem onde é que estamos no que diz respeito ao metaverso, ao além-universo, uma realidade que alguns ainda não conseguem perceber. O metaverso tem, obviamente, oportunidades e tem muitos desafios. Eu estive a ler um bocadinho sobre isto, não sou especialista em metaverso, portanto estou já a avisar. Posso falar um bocadinho da capacitação digital, falar dos desafios, não sou especialista em metaverso, mas achei muito interessante que no âmbito do Fórum Económico Mundial que está a decorrer agora em Davos, a Accenture com a Microsoft criar uma aldeia virtual, uma aldeia de metaverso que se chama de Global Collaboration Village, que pretende que 60 empresas tecnológicas, mais a sociedade civil, mais os governos, mais a academia, possam viver nesta aldeia global para experimentar o que será o futuro da humanidade e fazer alguma coisa diferente para mudar o futuro da humanidade. Eu achei isto muito interessante porque, na realidade, nós falamos muito de metaverso, aliado muito aos jogos e também aliado às grandes marcas, mas se formos olhar para esta concretização do Fórum Económico Global, olhamos para o metaverso como uma oportunidade para tentar, se calhar, mudar um bocadinho daquilo que o mundo já mostrou não estar a conseguir mudar. Portanto, aqui uma oportunidade nos negócios, sem dúvida, uma oportunidade de termos uma realidade virtual cada vez mais sofisticada e onde possamos interagir. Nós somos normalmente consumidores, mas não interagimos com as marcas e o metaverso vai permitir esta interação do ser humano. Depois, eu preocupo-me sempre muito com a outra parte destas situações tecnologicamente avançadas e que nos fazem pensar um bocadinho, que é a desigualdade crescente que a tecnologia pode potenciar. E nós sabemos que não temos todos acesso às mesmas infraestruturas, aí o Luís Mestre certamente vai falar de infraestruturas e do tão famoso que finalmente chegou 5G a Portugal. Não temos todos as mesmas noções de cibersegurança tão essenciais para vivermos num mundo diferente, e aí o Lino também
falará certamente muito melhor, mas não temos todas as mesmas competências para o fazer. E isso aí preocupa-me, porque na realidade podemos aprofundar mais uma vez as desigualdades existentes na sociedade e não podemos avançar tão rapidamente em termos tecnológicos como deveríamos estar a fazê-lo em termos de educação e de educação para o digital. E isso sim, acho que o principal desafio é esse. Ainda estamos a tentar ensinar o beabá da internet a muita gente e já estamos na internet 3.0, já estamos a falar de metaverso, já estamos a falar de realidade aumentada e virtual, onde podemos interagir uns com os outros, quando muita gente ainda não tem o seu endereço de mail. Portanto, vamos aqui olhar para isto de uma forma assim mais realista. Para já, acho que é isso. Obrigado, Luísa. Eu passava então a palavra ao Lino Santos. Lino, temos as oportunidades, temos os desafios. Que balanço é que faz neste momento? Obrigado, Samuel. Aproveito também para agradecer o convite, para estar presente neste debate e cumprimentar os meus colegas de painel. Eu acho que a Luísa fez aqui um excelente resumo daquilo que são, digamos, as oportunidades e os desafios deste novo hype que é o metaverso. Efetivamente, temos aqui uma série de vantagens óbvias. Digamos, este novo ambiente chamou desde logo a atenção das grandes empresas e das suas equipes de marketing, portanto, como sendo uma forma inovadora de marketing digital, que é uma área em franco crescimento. Também já assistimos aqui a algumas expressões do que pode ser este metaverso, por exemplo, na área dos jogos, como já foi referido também pela Luísa, com eventos artísticos em tempo real, digamos, para um foco. Eu confesso que não vi, porque o target não é a minha idade, mas com eventos em tempo real. E aqui, note-se, até há uma democratização no acesso a estes eventos artísticos que, digamos, de forma presente são caros, não é? Há que dizê-lo. Mas concordo plenamente com a Luísa quando ela diz que normalmente estas tecnologias disruptivas acabam por provocar desigualdades na sociedade, desigualdades de acesso, desigualdades de oportunidade, desigualdades de diversidade, porque no fundo o que estamos aqui a falar é de uma representação, ou seja, cada um de nós pode ser aquilo que bem entender, o que quer dizer que de alguma forma esse alter ego que nós projetamos não é representativo da diversidade da nossa sociedade, portanto poderá haver aqui um desfazamento relativamente à realidade, mas eu julgo que também é esse o objetivo, criar este desfazamento relativamente à realidade. Depois temos aqui um número que me impressionou, não sei se é especulação, mas estima-se que o negócio à volta do metaverso seja na ordem dos 900 bilhões de dólares. Cético como eu sou, aliás faz parte do meu job description, sou obrigado por natureza a ser cético. Sempre que há dinheiro envolvido, temos efetivamente um aumento da conflitualidade e provavelmente um abuso e mesmo a utilização desses instrumentos para crimes comuns, mas também para novos crimes, porque entramos aqui com outro tipo de conceitos que ainda não foram devidamente tratados pelo direito, como por exemplo a propriedade no ciberespaço é um conceito que ainda é muito difuso e portanto, mas isso a Luísa disse muito bem, é que estamos sempre atrás destas inovações e portanto, aliás eu costumo apresentar uma imagem gráfica
com duas retas, com inclinações distintas sobre o índice tecnológico, o nosso índice tecnológico, as tecnologias que nos são oferecidas, que nos são apresentadas, e numa outra retinha bem mais modesta, com a capacidade que nós como sociedade temos para lidar com segurança com essas novas tecnologias. E esse é de facto o grande desafio que nós temos pela frente, é prepararmos-nos e prepararmos como sociedade para utilizar estas novas tecnologias de forma segura. Eu agradeço ao Lino Santos essa imagem, e eu vi o Luís Pisco a assinar afirmativamente, concordando com essa opinião, e portanto passo-lhe a palavra uma vez mais. Boa tarde, Luís Pisco. Que comentários merece este gráfico, digamos assim, de duas retas a velocidades diferentes? Olá, boa tarde mais uma vez. Deixe-me também começar por agradecer o convite para estarmos presentes enquanto TECO. Eu penso que já foi feito um pouco o retrato do que será, digamos, o metaverso e quais são os perigos e as oportunidades, eventualmente, do mesmo. Repare que, antes de mais, o metaverso para nós é um bocadinho como a luz ao fundo do túnel que vão demorar ainda muitos quilómetros até lá chegar, porque nós estamos em uma fase muito precoce do que será um metaverso e de quais são, digamos, as principais características, os principais serviços, mas tentando ser aqui um bocadinho adivinho do futuro, poderia dizer que o metaverso pode trazer de facto um conjunto de novos serviços, novos modelos de negócio que podem oferecer serviços diferentes aos consumidores, podem de alguma forma oferecer serviços que, lá está, possam completá-los em termos da sua vida virtual, por assim dizer, mas vão ter um conjunto também de perigos, nomeadamente, já foi aqui de alguma forma também abordado esse tema, a parte da privacidade dos dados pessoais. Repare que se hoje em dia falamos da proteção de dados e falamos da necessidade de proteger mais os nossos dados numa fase quase imberbe da internet, o que será daqui a uns anos em que o metaverso vai necessariamente ter que mexer com mais dados, com metadados, com os nossos dados mais sensíveis, eventualmente, nas aplicações que nos irão, de alguma forma, também oferecer. O que levanta outros problemas, por exemplo, em termos jurídicos, do problema, por exemplo, da propriedade virtual. Vai ser possível, por exemplo, comprar uma propriedade virtual e onde é que se faz esse registro, qual é que é a legislação aplicável, qual é que é o foro, basicamente, que irá, de alguma forma, dirimir os conflitos que possam surgir entre comprador e vendedor. Há um conjunto, por exemplo, de situações novas, eventualmente, por exemplo, lembrar, por exemplo, direitos fundamentais, como o direito à imagem, o direito à honra. Como é que isso vai funcionar em termos, por exemplo, do nosso avatar? Será que o nosso avatar vai ter direito à honra, direito à imagem? Portanto, há aqui um conjunto de questões novas, mesmo jurídicas, que irão ter que ser resolvidas, obviamente, regulamentadas, como ainda não se sabe, ainda também. Repare que ainda há poucos dias a própria Comissão Europeia chegou a um acordo, um texto final do Digital Service Act, portanto, basicamente um regulamento comunitário que pretende regular as relações entre oferta e serviços em termos digitais, mas será que vai ser o suficiente para o metaverso? Duvido. Porquê? Porque é aplicável, digamos, a uma realidade que não é a do metaverso. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões que o metaverso nos vai necessariamente levantar, quer em termos de oportunidades que vai criar, que é em termos também dos perigos que necessariamente serão consequentes dessas mesmas oportunidades. Estão lançadas várias questões e vamos procurar abordá-las um pouco a todas. Agradeço os comentários do Luís Pisco. Passo então para o Luís Mestre para encerrarmos este primeiro tópico. Luís Mestre, foi dito há pouco pela Luísa Ribeiro Lopes que estávamos no hall de entrada. Agora o Luís Pisco fala um pouco mais longe. Vemos a luz ao fundo do túnel. Afinal de contas, vemos mais luzes de oportunidades ou mais luzes de desafios neste metaverso? Vamos ver se não é um comboio. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite em meu nome e da Altice Portugal, e cumprimento o auditório e os outros membros do painel. Bem, então, a verdade é que realmente eu partilho praticamente tudo o que foi feito e, portanto, se calhar vamos ter aqui um painel muito complementar em que vamos acrescentando. Não sei se vamos ter muita discórdia ao longo do painel, mas vamos tentando acrescentar os nossos pontos de vista e até da nossa formação, a formação profissional sobre o tema, e que podemos ver nuances relativamente diferentes.
Deixem-me partilhar, e indo aqui quase à minha experiência pessoal com a internet, para vermos como o mundo mudou em muito pouco tempo e o princípio e como algo que hoje pode parecer completamente ridículo, na altura fazia sentido. Eu, quando estava na faculdade e queria saber mais sobre a internet e fazer um trabalho sobre a internet, aderi ao serviço de internet da LA, em 1996. E era um pacote da Netpac e vinha o CD para fazer o dial-up, o que ligava-se ao computador por dial-up, portanto era preço por minuto, e trazia um livrinho com todos os endereços de e-mail de Portugal, mais os endereços de sites de Portugal. E as pessoas mais avançadas da altura das telecomunicações achavam que era normal transportarem para a internet, não sabia bem o que era, mas para este mundo virtual, a realidade física. Portanto, transportar a lista telefónica, que era na prática o que estávamos a falar, transportar a lista telefónica às páginas amarelas para o mundo da internet. A própria internet começou nos anos 90 por digitalização de diretórios, era só um motor de conteúdos, era um sítio onde se encontravam coisas, e depois fomos evoluindo para a ascensão do social, onde isto foi sempre acumulando e nunca acabou nada. Já agora, isto é importante. Eu gosto muito de uma alegoria. A Idade da Pedra não acabou porque acabaram as pedras. Continuam a haver pedras. E o homem, entretanto, descobriu o ferro e passou a Idade do Ferro e depois foi passando outras idades e também não acabou o ferro. A mesma coisa, não acabou nada do que temos para trás. Vamos acrescentando novos layers, novas complexidades, novos desafios, novas oportunidades. E a internet passou dos conteúdos, que passou para a internet das pessoas, com a ascensão do social, a massificação do e-commerce, a aparecer a internet do Estado, o e-banking, os serviços, o e-health. Estamos na ascensão, também já muito prometida, como se fosse a internet das coisas, que ainda estamos longe de chegar à internet das coisas, mas já há muitas coisas ligadas à internet. E muitos dos problemas que estas internets que nós temos hoje não estão todos resolvidos. Não estão todos resolvidos o tal direito à honra que estávamos aqui a falar do avatar, não estão resolvidos nas redes sociais. Se uma rede social pode bloquear alguém ou não por incitar à violência. Não. Toda esta polémica que está com o Musk a comprar o Twitter, qual é a agenda escondida, se há agenda escondida, o que é a liberdade, ou seja, está tudo em aberto e o metaverso vai aprofundar, porque sendo mais imersivo, vem aprofundar estas dúvidas que temos. E, portanto, esta mesma própria internet das coisas expõe-nos de uma forma como nunca tivemos expostos em termos de segurança. De repente, temos a nossa casa exposta ao mundo, ouvida, possibilidade de abrir, de acender as luzes, o nosso carro está exposto ao mundo. Há todo um mar de desafios e de oportunidades. E como todos os avanços podem ser utilizados para o bem e para o mal, a pólvora não apareceu logo para as armas de fogo. Os chineses utilizavam-na para fogo de artifício. Depois nós sabemos para que é que serve hoje. Também serve para fogo de artifício, lá está, não acabaram as pedras. Então, este metaverso cria aqui uma coisa que efetivamente, acho que podemos dizer que estamos nos começos. Ainda há bocado a Luísa disse que não é especialista. Eu acho que ninguém é especialista disto. E quem disser que é especialista também pronto, pode estar um bocadinho mais avançado, mas ou não sabe o que é que está a dizer ou tem falta de modéstia. Mas estamos efetivamente a entrar aqui num novo layer que faz uma fusão de espaço e de posse, que é uma coisa que nós nunca tivemos na internet. Nós íamos a um site, nós visitávamos qualquer coisa. O metaverso vem permitir, por ser muito mais imersivo, juntar espaço, pessoas e coisas e a própria propriedade potenciada pelos NFTs e pelos blockchains e por essas buzzwords todas. E portanto, isto está a criar
isto é aliás, o próprio termo metaverso foi inventado num livro de ficção científica. Há muitos nomes da internet que vêm dos livros de ficção científica. Fui investigar, isto é de 1992, de um livro chamado Snow Crash. E eu acho que nós estamos a entrar ainda num cenário de ficção científica, mas nós também sabemos que a ficção científica é o que alimenta a realidade. Quando foi a ficção científica do Júlio Verne que inventou o balão e que inventou o submarino, e nós, os tablets, isto são o espaço de 1999, tinha lá um género de tablets, a voz que fala dos filmes de ficção científica dos anos 70, que inspiram as tecnológicas para nos entregarem isto na nossa experiência hoje. E eu acho que estamos de ficção científica, estamos a fazer a fusão entre a ficção científica e a realidade, e portanto estamos mesmo no começo, mas já começou. Luís Mestre, ainda que estejamos apenas no começo, como descreve a massificação do mundo online e digital no contexto empresarial? Então, posso como descrevo? Depende. Eu não sou jurista, mas se fosse jurista podia dizer depende. Bem, uma coisa posso partilhar com todos e acho que é consensual. A pandemia fez mais pela digitalização ali numa questão de 2 semanas do que todos os CEOs do mundo e todos os CEOs do mundo conseguiram nos 5 anos anteriores e iriam conseguir sozinhos nos 5 anos posteriores. Fizemos verdadeiros milagres, coisas que ninguém acreditava que fossem possíveis. Teletrabalho massificado, digitalização de processos, fizeram, porque a necessidade de evolução e nós efetivamente já tínhamos preparadas algumas coisas que nos permitiram fazer este salto. Mas a digitalização nas empresas, na sociedade, depende de 3 coisas. Sistemas e infraestruturas. Podemos falar um bocadinho sobre as infraestruturas, processos e pessoas. E as pessoas são mentalidades e os processos são processos de negócio. É apenas na fusão destes 3 elementos que nós conseguimos efetivamente ter algo que seja sustentável. Muitas das soluções que se encontraram durante o tempo de pandemia foram soluções de contingência, não são situações que se consigam transportar para sempre com a eficiência desejada. E, portanto, temos no tecido empresarial realidades muito diferentes, empresas que estavam mais aptas, empresas que estavam menos aptas. É verdade que abriu muitas portas e houve muito tecido de pequenas empresas que descobriram restaurante, não sei se descobriram uma coisa que agora estão arrependidos ou não, mas só o tema do home delivery, de repente, antigamente tinha que ter praticamente tinha que ser uma frota própria de motoboys, de estafetas para entregar, e hoje qualquer task consegue ter home delivery. A verdade é que estas plataformas que ajudaram-nos a sobreviver no tempo de pandemia, hoje tiram-nos mais margem do que alguma vez eles sonharam. E, portanto, se por um lado estão mais digitalizados, por outro lado tem uma pressão sobre as margens que nunca tiveram. Havia há 3 anos, numa conferência, o presidente do grupo Stena a dizer que antigamente eles queixavam-se das agências de viagens porque lhes ficavam com 12% a 15% de margem. Entretanto, veio a internet e era um mundo perfeito porque pagavam menos do que pagavam as agências de viagens. A partir do momento que o Booking passou a ter um monopólio, já lhes leva quase o dobro do que levavam as agências de viagens. E com a agravante que as agências de viagens eles podiam praticar os preços que queriam porque não tinham visibilidade. No Booking estão sistematicamente a ser comparados, portanto não conseguem levar preços tão altos e ainda por cima ficam com uma parte da margem. Portanto, há mais digitalização, mas também há mais desafios trazidos. Há mais oportunidades trazidas pela digitalização, mas também há mais desafios trazidos por essa mesma digitalização e pela globalização da concorrência trazida por esta digitalização. Estou certo que haja também mais desafios no que diz respeito às infraestruturas. Há pouco, na introdução deste debate, tocamos nesse ponto de as infraestruturas, a distribuição das telecomunicações e da internet por esse Portugal de fora. Como, enquanto representante da Altice Portugal, considera que o nosso país está devidamente equipado para enfrentar este passo digital, este metaverso?
Bem, antes do metaverso, acho que vale a pena a digitalização e as infraestruturas de telecomunicações numa vertente mais simples, ou mais plain vanilla de conectividade. Não somos nós a dizer, a Anacom, a nossa entidade de regulação, publicou agora em maio uma análise em que considera Portugal o quarto país da União Europeia com maior proporção de acessos com mais de 100 megabits, com acessos de mais de 100 megabits. Ou seja, a taxa de acesso de banda larga fixa, a taxa de acesso, não é o número de portugueses que têm o serviço, mas a taxa de acesso a banda larga fixa com mais de 100 megabits, que dá para fazer uma utilização já bastante honrosa da internet, é de 81%, quando comparamos com a média da União Europeia, é 77%. Isto só foi possível pelo investimento voluntário e privado dos operadores, em particular da Altice Portugal, mas todos os operadores. Posso dizer que a Altice investe por ano, nos últimos 4 anos, investiu cerca de 500 milhões de euros por ano em infraestruturas, e é com isto que consegue garantir que tenhamos esta taxa de cobertura de acesso à banda larga fixa, e que no caso do 4G cobrimos 99,7% da população. 4G e 4G+, não tenho a certeza, mas anda nos 80 e qualquer coisa por cento. Dito isto, se os 80% são 100, não são. Se os 99,7% são 100, não são. Se o acesso é já universal, não é. Está bastante expandido, mas não é universal. E a verdade é que nem a Altice, nem outros operadores consideram rentável investir em determinadas áreas, porque não traz retorno ao investimento. Aliás, já temos investimentos que não são, nem todas as áreas onde investimos são rentáveis, mas há umas que claramente não são. E estas áreas, penso que o próprio Governo reconheceu isso, e a Anacom está a fazer um levantamento das chamadas zonas brancas para se avaliar qual será a melhor solução para prestar serviços de banda larga nestas regiões, com financiamento público, nos planos de resiliência de outros países têm sido alocados percentagens relevantes do erário público para garantir a conectividade. São as autoestradas do futuro, aproximam o litoral ao interior, aumentam a oportunidade, permitem a fixação de populações e, portanto, é algo que também temos que investir em Portugal, mas chama a atenção que não é apenas uma questão de infraestruturas, porque o facto de termos infraestruturas não garante que as infraestruturas possam ser utilizadas. É preciso investir mais para além das infraestruturas, é preciso investir nas pessoas, é preciso capacitar o nosso tecido empresarial para utilizar a tecnologia para se tornar mais competitivo. Não chega a ter infraestrutura e é preciso fazer mais do que isto, porque senão não conseguimos utilizar as infraestruturas. Temos uma grande estrada, mas muita gente não tem carta de condução, não serve, ou não é suficiente. Certo, obrigado, Luís Mestre. Eu vou então passar à conversa com o Luís Pisco, é o representante da DECO, e certamente terá muito a dizer sobre esta questão da distribuição das telecomunicações e da internet no mapa de Portugal. Estou certo, Luís Pisco, que uma das preocupações há de ser relativamente a esta questão da rentabilidade e de haver zonas do país que não são consideradas rentáveis. Que preocupações é que reserva relativamente então a esta distribuição? Não, repara, o que eu posso dizer é que, de facto, nós reconhecemos que Portugal não é um dos piores países da Europa em termos de cobertura de rede, mas, de facto, temos de alguma forma defendido sempre que há um acesso igual por parte da população portuguesa aos mesmos serviços com a mesma qualidade de serviço. Naturalmente que, para nós, a situação perfeita será quando 100% da população tiver acesso igual em qualquer parte do país, o que pode, de alguma forma, auxiliar ao desenvolvimento local, pode auxiliar em termos da localização dos nómadas digitais, que neste momento estão muito na moda, mas pode, de alguma forma, também combater as assimetrias digitais que ainda existem, que é em termos da população com as mesmas qualificações, por assim dizer, mas que vivem em zonas do país diferentes, que é também no sentido de dar a mesma ferramenta, a igualdade de ferramentas
a qualquer cidadão no sentido de poder evoluir num mundo cada vez mais tecnológico, num mundo cada vez mais complexo, e uma vez estamos aqui a discutir o próprio metaverso, repare que como é que é possível atingir o metaverso se neste momento não podemos atingir os 100% da cobertura, por exemplo, de um 4G, e neste momento estamos a falar do 5G, portanto, estamos a falar, digamos, de uma igualdade de acesso à mesma tecnologia, ao mesmo serviço público essencial, que repare que as comunicações e o próprio fornecimento de internet são um serviço público essencial, e como tal deve-se fazer tudo em termos técnicos, quer da parte do Estado português, quer da parte das entidades envolvidas, dos interessados, quer das empresas, quer das próprias associações de consumidores, exatamente no sentido de assegurar uma cobertura total de 100% em território nacional. E assegurar também que não haja terras de ninguém. Passo então à conversa com Luísa Ribeiro Lopes. Certamente neste processo de evolução é importante valorizar o domínio de topo nacional do PT. Como é que se consegue, afinal, valorizar o nosso, que é nosso, é partilhado, o nosso domínio de topo nacional? Bem, isto é aqui fazer assim uma mudança muito grande. Estávamos ainda no metaverso, já estamos nos domínios .pt, mas eu gosto mais deste tema, sinceramente. O Luís referiu uma coisa interessante, não é? A pandemia acelerou a transformação. Eu não gosto muito do termo transição, gosto mais de transformação, porque transição parece sempre que digitalizámos o que existia em termos físicos e mantivemos tudo na mesma. Nós, na realidade, transformámos. A pandemia, como eu estava a dizer, transformou efetivamente em termos digitais pessoas, coisas, processos e empresas. E trouxe também um sentido de Portugalidade muito grande, quer a quem compra, quer a quem vende. Nós todos percebemos que estávamos mais próximos uns dos outros no que diz respeito ao digital do que estávamos antes da pandemia. E o domínio de topo nacional, o .pt, veio beneficiar com esta transformação digital. Nós crescemos nos últimos 2 anos sempre 2 dígitos, chegámos a ter crescimentos de 40% no início da pandemia. Isto porquê? Porque as empresas perceberam que para se manter a funcionar tinham que ter uma presença digital, e essa presença foi tipicamente feita a opção pela presença com um .pt. E houve aqui esta dupla situação que nos veio mostrar que o .pt tinha características que eram da preferência de quem consome, no caso do comércio eletrónico, mas também eram da preferência de quem vende. E, na realidade, nós percebemos e fizemos estudo sobre isso, porque é que as empresas optaram pelo .pt. Basicamente, optaram por uma questão de confiança, uma questão de Portugalidade, mas, sobretudo, uma questão de segurança. A questão da segurança também teve uma expressão muito maior durante e o pós, se é possível dizermos que estamos pós-pandemia, mas pronto. Nos últimos 2 anos e meio, a questão da segurança passou a ser muito mais preocupante para todos. E é mais fácil encontrar confiança e segurança com um domínio registado na internet, e se esse domínio for em .pt, melhor, porque a probabilidade de ter um ecossistema em termos de segurança encabeçado pela Autoridade Nacional de Segurança, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, mas por todo o ecossistema dos domínios em Portugal, é mais fácil conseguir encontrar uma resposta numa situação de falha de segurança ou mesmo de fraude, que existiram muitas durante a pandemia, do que se estivermos perante um domínio que não é o domínio de Portugal. Nós, em 2021, fechámos 2021 com quase 11% de crescimento e fomos o domínio de topo na Europa que mais cresceu em 2021. Portanto, estamos em primeiro lugar em alguma coisa na Europa, e isto aqui é sempre um motivo de regozijo, quer para nós que registramos os domínios, quer para todo o ecossistema que está à volta disto e que todos nós fazemos parte, quer a DECO, quer
a Altice e todos os outros operadores, e a Altice também é nosso registrado, quer o Centro Nacional de Cibersegurança, com quem trabalhamos tão bem e que faz parte do nosso ecossistema de muita segurança na internet. Eu aprendi isto com o Lino há algumas dezenas de anos atrás, quando nós nos conhecemos. Já o Lino sempre falou em cibersegurança e antes do tempo provou que o investimento em cibersegurança teria sido muito importante se tivesse sido feito atempadamente em muitas organizações. A Luísa Ribeiro Lopes fala da questão da segurança e da formação. Eu vou precisamente aproveitar esse gancho para lançar nova pergunta aberta a todos e vou começar precisamente pelo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, pelo Lino Santos, e começo por perguntar, nesse processo de valorização da web, do digital, qual a importância, afinal de contas, da formação profissional? Deixem-me voltar à imagem que eu tentei transmitir na minha primeira intervenção, das duas retas, e nós só temos duas hipóteses. Em bom rigor, temos que trabalhar as duas hipóteses ao mesmo tempo. Uma delas é prevenir os impactos negativos da introdução de tecnologia. Isto chama-se regular. E aqui o Luís Mestre vai-me desculpar, mas não é uma questão de bons e maus usos, é uma questão de antever os impactos negativos. O argumento dos bons e dos maus usos é quase uma desculpa para não fazer nada, e nós temos que fazer algo. Ou seja, temos que fazer uma avaliação de impacto e temos que introduzir medidas que evitem os impactos negativos, e essa é a única forma que temos de tirar todo o proveito que as tecnologias nos trazem. A outra forma é, de facto, melhorar a retinha de baixo, não é? Isso significa capacitar. Por um lado, nós temos uma tendência, alguém me contou, em forma de história, aqui há um mês atrás, que existem três potências mundiais em voga hoje em dia. Temos uma potência militar, que é os Estados Unidos, temos uma potência económica em força, que é a China, e temos uma potência regulatória, que é a Europa, e que tem de facto inspirado o mundo com a atitude que tem relativamente a estas questões, com os vários diplomas. Aliás, foi aqui referido já o Digital Services Act, o mais recente, mas está para breve também um regulamento na área da inteligência artificial. Mas tudo isto começou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi introduzir esta ideia de autorregulação, mas uma autorregulação consciente e uma avaliação de impacto obrigatória. Cá está a palavra impacto mais uma vez. Ou seja, a introdução, ou melhor, os processos de tratamento de dados pessoais devem ser precedidos por um DPIA, não é? Portanto, uma avaliação de impacto desse tratamento de dados. Essa mesma lógica tem vindo a ser implementada nestes diversos regulamentos e atos legislativos europeus. A nova Diretiva de Segurança das Redes de Informação vai ter exatamente o mesmo conceito de avaliação de impacto, e o Regulamento da Inteligência Artificial, que proíbe desde logo uma série de utilizações à cabeça por ter um elevado risco, como por exemplo a utilização de reconhecimento facial para vigilância massiva está proibida à cabeça, mas para todas as outras utilizações e para novas aplicações, que está desenvolvimento de aplicações e processos de inovação, antever esses impactos negativos através de uma avaliação prévia obrigatória. E essa é de facto a forma que nós temos, e aliás note-se que não é nada de novo, é o que nós fazemos, por exemplo, para proteger o ambiente, não é? Dentro daquela lógica do John Stuart Mill, não é? E da ética utilitarista da tecnologia, muito associada aqui à ecologia. O John Stuart Mill já previa exatamente esta avaliação do impacto e no fundo, uma medida de felicidade positiva e de felicidade negativa que deve ser confrontada a todo momento quando temos um novo engenho ou uma nova obra. Voltando aqui ao track,
e à pergunta em concreto, temos depois a outra linha de atuação que também é extremamente importante. Portanto, defendemos aqui no Centro Nacional de Cibersegurança que temos que atuar nas duas frentes ao mesmo tempo e diminuir o delta entre estas duas retas que podemos designar de vulnerabilidade societal, não é? E essa segunda linha é da capacitação. Efetivamente, nós subimos bastante naquilo que é o índice de cibersegurança internacional. Nós subimos entre 2018 e 2021 do 42º lugar para o 14º. Subimos um valor no indicador de desenvolvimento da sociedade da informação. Portanto, isto significa que temos excelentes políticas públicas na área da cibersegurança e na área da digitalização, mas essas políticas públicas só são eficazes se tivermos capital humano para as aplicar de forma eficiente. E aí é que temos ainda muito que fazer. A iniciativa Encode, digamos, tem exatamente por foco este desenvolvimento de capacidades digitais, inclusive a cibersegurança, e naquilo que nos diz respeito na componente de cibersegurança, ou seja, na utilização destas tecnologias de forma segura. Temos no PRR um projeto inscrito para a criação de uma Sea Academy, de um Programa Nacional de Formação Avançada em Cibersegurança, com uma distribuição geográfica por todo o país, incluindo ilhas, e que pretende até 2026 ter 10.000 novos especialistas nesta área da cibersegurança. Isto é essencial para termos um ambiente mais seguro, por um lado, mas também termos a capacidade de aplicar as políticas públicas que desenvolvemos no papel de forma eficaz. Obrigado, Lino Santos. O Luís Mestre certamente terá algo para acrescentar. Acho que sim, acho que é importante antecipar, como todas as tecnologias colocam desafios, podem ser bem utilizadas, mal utilizadas. Vivemos numa sociedade em que a liberdade de cada um, ou a limitação à liberdade de cada um, é a liberdade dos restantes, e nós temos que ter, a regulação deve assumir um papel importante. Nunca tinha pensado na Europa como uma potência regulatória. Não sei se gosto muito de viver, enquanto que uns têm uns exércitos que os protegem, outros têm uma economia que os desenvolve. Nós temos os regulamentos que eventualmente nos protegem. Não gostava que fôssemos mais do que apenas uma potência regulatória, mas pronto. O que eu sinto é que, e agora estando aqui na componente empresarial e corporativa, não poucas vezes os regulamentos e as leis estão cheias de boas intenções, mas não são bem feitas, ou porque não há conhecimento, ou porque não são bem discutidas, e depois, na prática, e o caso do RGPD é um bom exemplo disso, acabam por ter custos por serem muito onerosas para as empresas e por, na prática, não defenderem tanto mais o consumidor como nós gostávamos que efetivamente defendessem, porque acabam por ter, e a prova que elas têm dificuldades práticas em ser implementadas é que o Estado nos implementou logo. Vimos uma série de casos, não interessa, que apareceram na comunicação social, e, portanto, a regulação, sim, tem que existir, e eu não acredito, e acho que ninguém que vive na Europa, eu acho que temos também não somos de todo, não achamos que vale tudo, não pode valer tudo. Os nossos, e aqui na internet, quando nós não sabemos o que é que está à venda, somos nós que estamos à venda, quando aquilo é grátis, somos nós que estamos à venda, são os nossos dados, é a nossa pegada digital. Todos nós já chegamos à idade adolescente ou adulta à internet. Os nossos filhos começaram desde pequeninos, e quando chegarem à idade adulta já sabem mais sobre eles do que eles próprios sobre eles, e, portanto, tenho as mesmas preocupações. Sobre a capacitação, não tenho dúvidas nenhumas. Nós aliás, vimos com os ataques recentes a infraestruturas em Portugal. Nós temos vulnerabilidades, e quem achar que não está vulnerável é porque está desinformado. Nós temos vulnerabilidades claras. Nós, a sociedade em geral, não só todas as potências têm, os Estados Unidos têm, tudo o que está ligado está vulnerável.
Isto só há duas maneiras, ou não tem ligação nenhuma e não está conectado pronto, e não é vulnerável, ou está vulnerável. Mas ainda assim, há práticas, as empresas têm que aumentar a sua capacidade de se proteger e praticar e ter práticas conscientes para reduzir o risco. Eu posso dizer que nós, na nossa empresa, temos uma série de práticas que passam muito pela consciencialização, pelos processos, pelos procedimentos, por regras e por controles adicionais, mas não achamos que estejamos nem a salvo, e temos perfeita noção que um ataque a uma empresa de infraestruturas como a nossa não é um ataque a nós, é um ataque à sociedade em geral, porque depende, temos muitas dependências de nós e que acreditam que nós vamos fazer, que temos um primeiro layer de proteção. Muito bem. Luís Mestre, muito obrigado. Eu passo então à conversa com o Luís Pisco. Nós daqui a pouco vamos conversar com Luísa Ribeiro Lopes e com o Lino Santos precisamente sobre estes conflitos no espaço digital. O Lino Santos prefere o termo dos conflitos, não prefere ao termo ciberataques, e vamos precisamente falar sobre esses desafios também. Mas eu passo por questionar o Luís Pisco sobre esta necessidade de formação digital. E, Luís Pisco, já agora, é cada vez mais urgente capacitar o consumidor para esta literacia no hall de entrada do metaverso. Sim, eu penso que é fundamental. Repare que a complexidade crescente das novas tecnologias levam a que é quase impossível ao consumidor conseguir controlar, de facto, com segurança, os seus dados pessoais, a forma como navega de forma segura na internet, o que pode ou não pode fazer, quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações também, enquanto cidadão consciente e responsável quando navega na internet. Há todo um conjunto de questões que o próprio desenvolvimento tecnológico vai impedindo gradualmente o consumidor de conseguir acompanhar também exatamente isso. Repare que hoje em dia, com a inteligência artificial, por exemplo, é quase virtualmente impossível alguém, mesmo alguém com conhecimento acima da média, conseguir de facto saber quais são os seus dados que estão a ser capturados, quais são, digamos, os seus comportamentos que estão a ser registados ou a serem associados a um tipo de perfil. Há todo um conjunto, digamos, de desconhecimento por parte do consumidor que só se consegue, de facto, com literacia e com a sua capacitação digital. Daí que penso eu que é fundamental, de facto, uma aposta nessa capacitação, em dar ao consumidor um conjunto de ferramentas que lhe permita navegar com segurança, saber navegar, saber o que fazer, saber como está seguro, o que deve evitar, a quem reportar caso encontre uma situação menos regular, por exemplo. Há todo um conjunto, digamos, de informações, de conhecimentos que é essencial para mim assegurar ao consumidor, sim. Considera já agora que a web respeita o cidadão comum, respeita o indivíduo, ou perspectiva-o enquanto mero consumidor? Não, repare, eu olho para a web ainda um bocadinho como um mundo virtual um pouco ainda, não diria selvagem, mas ainda um pouco desregulado, ou seja, existe de facto todo um conjunto de matérias que convém de facto, e já há pouco falámos aqui em algumas, por exemplo, em termos das redes sociais, da responsabilização, em termos da proteção dos perfis dos consumidores, por exemplo, todo um conjunto de situações, desde o copyright, há todo um conjunto de situações, mesmo jurídicas, que estão ainda por assinalar e estão ainda por tratar de uma forma regulada por parte da Comissão Europeia. E quando falo da Comissão Europeia, eu falo em termos do mundo inteiro, porque é impossível regular a internet só numa geografia isolada, ou seja, tem que haver de facto um esforço de todos os países, tem que haver de facto um conjunto de princípios que sejam aceitos por todos os países, tem que haver um conjunto, por exemplo, de princípios éticos que têm que ser introduzidos logo à partida, quando a própria inteligência artificial é desenvolvida e desenhada para aplicações, para o tipo de plataformas. Há todo um conjunto de princípios que têm que ser introduzidos na própria internet. E há também um conjunto de necessidades, pode assim chamar a dizer. Repare que a própria Comissão Europeia está a fazer neste momento um caminho para uma declaração dos direitos digitais, em que se pretende de alguma forma criar um conjunto de princípios de direitos digitais dentro do espaço comunitário, em que pretende de alguma forma que o cidadão se sinta seguro
quando navega na internet, sinta que está a ser de alguma forma incluído em algo maior e que seja de todos, e que não haja aqui um espaço também para info-exclusão, que é outra coisa que nos preocupa, e haja de facto uma internet que possa criar mais solidariedade, mais inclusão, mais informação, e que possa beneficiar todos e não excluir alguns. Uma vez mais, a tal questão das terras de ninguém, Luís Pisco. Obrigado, Luísa Ribeiro Lopes. O que há a acrescentar sobre este tópico da formação profissional? Bom, eu fiquei com a parte boa de explicar porque é que é tão importante capacitar todas e todos neste mundo digital, porque todos os meus colegas de painel disseram que, na realidade, agora é tudo uma questão de capacitação, e por isso é tão importante este programa Encode 2030, que é um programa de política pública precisamente preocupado com esta questão da capacitação. Vou só voltar um bocadinho atrás, para não estarmos sempre todos de acordo. Eu não me importo nada de fazer parte de uma potência regulatória. Prefiro a ser uma potência militar, e não sei se não prefiro também ser uma potência económica. Ainda assim, eu acho que a Europa esteve muito bem no que diz respeito à proteção dos dados. Fez com que grande parte do mundo também viesse atrás, e isso acho que é muito importante. Está a andar bem no que diz respeito à cibersegurança, está a andar bem no que diz respeito à inteligência artificial, e tudo o que uma forma desregulada da inteligência artificial e os enviesamentos que todos nós conhecemos, alguns casos que já aconteceram em termos de inteligência artificial, pode ser prejudicial para os utilizadores, consumidores, organizações, país. Outra coisa que eu acho preocupante, e a Europa também tem andado bem aí, é o facto de a internet foi criada para ser uma internet única, livre, aberta e tendencialmente gratuita. E neste momento o mundo corre o risco de ter várias internets. O mundo corre o risco de ter várias noções do que é liberdade e do que é igualdade. E isso sim é particularmente preocupante quando estamos a falar em realidades que vão para além daquelas que nós próprios já conhecemos com alguma facilidade, que é a utilização desta internet que nós nos habituámos a utilizar. Tínhamos entrado para ela já na idade adulta, como o Luís referiu, ou sejamos nativos digitais. Nós habituámos a ver a internet como um espaço livre, aberto, gratuito e único. É a rede, não são várias redes proliferadas por aí, como muitos querem, e que a guerra que estamos a atravessar em plena Europa já vai mostrar que não serão só derivas noutros continentes relativamente ao que é a internet. Dito isto, passando à questão que me colocou, é verdade que Portugal compara muito bem em termos de índices europeus no que diz respeito às infraestruturas. É verdade que ainda não temos 100% de cobertura, mas compara muito bem, mesmo em termos da utilização mais avançada dessas infraestruturas, também compara bem. Em termos de serviços públicos digitais, compara também muito bem. Está acima da média europeia, tal e qual como no caso das infraestruturas, embora tenha sido um bocadinho pela adoção do 5G um bocadinho mais tardio, mas acho que facilmente vamos ultrapassar isso. Tem um problema, Portugal, que é o problema das competências digitais. E eu costumo, como falo muito sobre isto, eu vou-me repetir para quem já me ouviu, mas para quem não me ouviu será a primeira vez. Nós partimos, há 48 anos, de 30% analfabetos. Ou seja, no dia 25 de abril de 1974, Portugal tinha 30% analfabetos, uma em cada 3 mulheres não sabia ler nem escrever. Fizemos um progresso extraordinário nisso. Neste momento, a analfabetização em Portugal é residual,
e está muito restrita às pessoas mais velhas que nessa altura já o eram e que não fizeram esse percurso. Nós temos mais de 55% de jovens com 18 anos a frequentar o ensino superior, o que é extraordinário e compara muito bem em termos europeus. Portanto, nós temos a tal chamada geração mais qualificada de sempre, mas temos ainda uma herança que temos que resolver. E a maior parte das pessoas não têm as competências em termos de educação que lhes fez migrar para o digital da mesma forma que nós estamos a fazer este percurso em termos educacionais. Portanto, temos que fazer um esforço muito grande. Nós temos ainda uma percentagem de exclusão digital grande. Há 5 anos atrás eram 22%, neste momento não chega aos 15%, mas ainda assim ainda é um número muito elevado de pessoas que nunca utilizaram a internet. E dentro daqueles que têm competências digitais, a maior parte são competências digitais básicas. E quando se fala em competências digitais básicas, significa que sabem fazer uma pesquisa na internet, sabem utilizar o e-mail, sabem ir às redes sociais, mas têm muito poucas noções de cibersegurança, nunca ouviram falar do metaverso, não têm a qualificação avançada necessária. E por isso é tão importante termos a questão da inclusão digital como uma forma também de inclusão social, porque todos precisamos hoje de poder navegar na internet, se assim o desejarmos, para aceder aos serviços públicos, ao agendamento da vacinação, à marcação de uma consulta, etc. Mas também para podermos, no fundo, relacionarmos com os outros e fazer depois uma aposta muito grande, que o Lino já referiu, que é uma aposta na qualificação avançada. Nós temos que formar para as áreas TIC. Neste momento nós temos um déficit de talento nestas áreas enorme, não somos só nós, a Europa toda, mas nós temos qualquer coisa como 80 a 100 mil novos empregos nestas áreas que não têm pessoas para preencher. Portanto, temos que fazer uma aceleração muito grande, quer na formação profissional, na requalificação, quer na qualificação avançada, e fazer uma aposta grande nos cursos nestas áreas, nas áreas STEM, e no que diz respeito à cibersegurança, aí então temos que fazer um percurso muito, muito acelerado, porque cada vez são precisos mais profissionais e nós não podemos esperar que eles se formem daqui a 5 anos. Ainda estamos à espera de muitos dos que vão entrar agora. Temos que fazer este processo. E agradeço a resposta, Luísa. E nesse processo de cibersegurança, Lino Santos, como é que se fixam os limites morais deste meio digital e como pode ser o consumidor e o cidadão protegidos? Bom, Samuel, eu não sou um excepcionalista do ciberespaço, portanto os limites morais são aqueles que nós temos no mundo real e os impactos negativos são aqueles que se produzem no mundo físico, portanto é isso que nós temos de alguma forma garantir e como foi dito já pelos meus colegas, tentar que esses mesmos princípios morais, princípios éticos e a lei se aplique também nestes novos mídia. Também não vejo que o metaverso seja muito diferente das outras redes sociais, portanto são meios de comunicação, digamos, para quem é da área de redes ou de comunicações de dados e ainda se lembra da pilha protocolar OSI, não a TCP/IP que veio a vingar, antes dessa, a OSI, havia uma pequena camada que na internet não existe, que é a camada da apresentação. Portanto, tínhamos toda a componente de comunicação, mas depois tínhamos uma camada protocolar para a apresentação da informação e para mim o metaverso não é mais do que uma outra forma de apresentação dos instrumentos que nós já tínhamos com as redes sociais, ou seja, com o mesmo tipo de modelos de interação, mas talvez mais apelativos, o que pode eventualmente trazer um agravamento de alguns problemas que nós já identificamos com as redes sociais, nomeadamente diz respeito a comportamentos aditivos, no que diz respeito a graus de confiança, ou seja, se queremos efetivamente que haja aqui um volume de negócios na ordem dos 900 bilhões de dólares por ano, isso só é possível se existir efetivamente confiança, que é digamos, um fator-chave
nesta área. Portanto, eu vejo mais do mesmo, mas mais bonito, mais pintadinho, mais arranjadinho, o que pode ter bastante interesse e pode eventualmente fazer surgir novos serviços e novos produtos. Portanto, estes são os limites que eu identifico, nada de novo debaixo do sol, bem antes pelo contrário. Agora, prevemos, como eu disse no início, que se estamos aqui perante um novo mercado e um volume de negócios desta ordem, que o nível de conflitualidade, e eu chamo de conflitualidade, podemos estar perante crime, podemos estar perante desinformação, podemos estar perante outro tipo de manifestações que são consideradas ilícitas ou são consideradas não éticas, venha a surgir, não tenho a menor dúvida que venha a surgir também neste metaverso. O que quer dizer que devemos estar preparados para atuar nas diferentes dimensões que o Estado tem para proteger os seus cidadãos de forma eficaz neste novo instrumento e não correr atrás do prejuízo. Uma das coisas que eu mais gostei neste processo da cibersegurança das novas redes 5G é que pela primeira vez nós tratamos da cibersegurança antes de ser implementada à rede. Isto não aconteceu com a internet, não aconteceu com o 2G, nem com o 3G, nem com o 4G. Aconteceu pela primeira vez com o 5G. Isso é bom. Devemos olhar do ponto de vista positivo, quer dizer, estamos a precaver os tais impactos negativos que esse processo disruptivo possa ter. E é isso que temos de fazer também aqui em relação ao metaverso. Outra coisa que me preocupa é o potencial monopólio que esta ou aquela empresa possa ter neste contexto. Uma tipologia de problemas que nós temos observado com estas tecnologias avançadas, estas tecnologias digitais avançadas, é a concentração em 2 ou 3 players do mercado, mas principalmente, e já foi apontado aqui, a relação de forças que esses 2 ou 3 players possam ter com os Estados, para encontrar o tal equilíbrio que se pretende para estes ambientes. Ou seja, como já foi aqui referido, não é Portugal que vai tomar uma iniciativa de alterar a política de cookies deste ou daquele gigante tecnológico. Portanto, temos que ir juntos com a Europa para conseguir proteger os seus cidadãos. E é isso que temos feito, obviamente. Mas se calhar temos que olhar à cabeça, e estamos hoje, por exemplo, com uma série de processos antitrust relativamente à concentração de alguns destes gigantes, se calhar à cabeça devíamos olhar um bocadinho para a arquitetura e não a posteriori, e garantir que do ponto de vista da arquitetura existe interoperabilidade, existe também liberdade de acesso a empresas de menor dimensão, ou seja, uma participação no metaverso, uma maior participação neste metaverso de empresas de dimensão média e não uma concentração em gigantes tecnológicos. Pensando já agora, eu sei que o nosso tempo está-se a esgotar, mas creio que é um ponto essencial. Portugal tem subido no ranking de cibersegurança da ONU e creio que já respondeu em grande medida à forma como o Centro Nacional de Cibersegurança atua e perspectiva estes casos que podem envolver crime. Mas gostaria que deixasse também um comentário sobre os recentes incidentes que envolveram algumas entidades no nosso país. Sim, efetivamente temos um crescimento desta feita não muito positivo no número de incidentes que temos tratado e no nível de conflitualidade. Tivemos um aumento de cerca de 80% e tem sido constante, infelizmente tem sido constante. Tivemos um aumento de 80% no número de incidentes tratados em 2020, relativamente a 19. Tivemos um aumento de 30% em 21 relativamente a 20, e neste primeiro trimestre de 22 temos um aumento de 50% relativamente ao último trimestre do ano passado. Portanto, efetivamente temos excelentes políticas públicas, mas os incidentes continuam a aumentar. Isso significa que temos muito trabalho para fazer. Já falámos aqui do desenvolvimento de competências nas pessoas, mas temos efetivamente também que trabalhar o desenvolvimento de capacidades nas organizações.
Temos feito um trabalho importante na produção de referenciais, achamos que é extremamente importante e vemos com agrado que hoje existem mais de uma dezena de empresas que utilizam os nossos instrumentos para prestar serviços às organizações no que diz respeito a modelos de maturidade e ao crescimento das suas capacidades de cibersegurança. Temos hoje também um conjunto de requisitos de segurança para aqueles que são os prestadores de serviços essenciais na nossa sociedade, portanto aqueles em que não devem ter escolha sobre qual é que é o grau de segurança que devem ter, portanto deve ser o Estado de alguma forma a garantir que esse nível de segurança é elevado, ou seja, nós já temos os instrumentos necessários a essa capacitação. Aquilo de facto que nós vemos como muito importante é que para operacionalizar esses instrumentos faltam-nos pessoas, e faltam-nos pessoas capazes. Portanto, vamos sempre parar à componente do desenvolvimento de competências individuais. Portanto, uma coisa ajuda estes incidentes com maior ou menor mediatismo, é que de facto o nível de consciência hoje no país, desde a camada política até os decisores dentro das organizações, é elevado. Portanto, compete-nos a nós, neste momento, compete às empresas levar os melhores serviços e os melhores produtos de cibersegurança, e compete também ao Centro Nacional de Cibersegurança a criar os instrumentos necessários e os referenciais necessários para esse desenvolvimento. Obrigado, Lino Santos. Passava então a palavra a Luísa Ribeiro Lopes. Sei que quer falar sobre o trabalho desenvolvido pela Iniciativa Nacional de Competências Digital E 2030 e eu passo então a questionar de que forma pretendem dar respostas a estes desafios que vêm com a expansão digital. Muito bem. Eu já referi um bocadinho, mas dizer-vos que a Iniciativa Nacional de Competências Digitais está precisamente focada nesta área da capacitação. Já percebemos a importância de desenvolver estas competências juntos daqueles que não as têm, mas também aumentar as competências junto daqueles que têm as competências básicas e fazer uma aposta muito grande na qualificação avançada e na inovação nestas tecnologias disruptivas. Dizer-vos também que a iniciativa está dividida em 5 eixos. Começa com a educação, portanto, olhar para a importância de ter competências básicas digitais junto dos mais jovens, daqueles que estão a estudar nos 12 primeiros anos de vida, desde o 1º ao 12º ano, ter competências digitais que passam pelo pensamento computacional, pelo ensino da computação, mas por competências básicas também na área da cibersegurança. Eu não combinei com o Lino estas nossas conversas, mas na realidade já percebemos todos aqui do debate que estamos, desta conversa que estamos aqui a ter neste bocado, que a importância de ter os conceitos e de interiorizar regras de privacidade, de proteção de dados e de segurança na utilização daquilo que hoje são os nossos instrumentos de trabalho, de socialização, de compras, etc. Portanto, é tão importante começar logo desde o início na área da educação, depois passar para a formação profissional nestas áreas, nas áreas do digital, e a requalificação. Como referi quando fiz a minha intervenção anterior, nós percebemos que precisamos muito de talento nesta área. Há um dos grandes problemas da globalização / digitalização é a perda de alguns empregos, mas a necessidade de depois ter pessoas qualificadas noutros, tentar, dentro daquelas pessoas que têm apetência para estas áreas, requalificar para o emprego TIC. Muito importante também a qualificação avançada nestas áreas e o trabalho que está a ser feito, quer pelos institutos politécnicos, quer pelas universidades, com as empresas, para termos academias tecnológicas, para termos academias que dão formação em determinadas tecnologias, para depois se oferecer essas pessoas ao mercado de trabalho. A inclusão digital, não posso deixar de referir os tais
quase 15% de pessoas que precisam de ser incluídas no digital e a quem tem que se lhes dar competências digitais. E depois, por último, a questão da inovação e da utilização da inovação para os processos de negócio, mas também para trazer para Portugal o que está a ser feito em termos de ponta. O caso do blockchain, o caso da estratégia de inteligência artificial, computação avançada, computação quântica, cibersegurança, a questão dos dados, são tudo matérias que nós temos que estar na linha da frente, e ainda bem que estamos na Europa, que têm olhado para isto da mesma forma que nós queremos olhar, e que todos em conjunto é muito mais fácil. Referir-vos também, já que tenho a possibilidade de estar aqui perante uma audiência que certamente está atenta a estas matérias, o INCODE 2030, para além de projetar, de referir projetos que estão a ser feitos nesta matéria, desde a inclusão, à educação, à requalificação, à inovação, tem também projetos próprios e vai lançar já esta semana, na sexta-feira, o roteiro INCODE 2030. Nós vamos andar pelo país todo, porque isto também é uma questão de coesão territorial, como referiu o Luís Mestre. Nós não podemos estar só focados em Lisboa e no Porto, onde é mais fácil, as infraestruturas são melhores e onde é mais fácil aceder à formação e a qualificação nesta área. Nós vamos andar pelo país todo, 25 localidades distribuídas por Portugal continental, Açores e Madeira. A primeira vai ser precisamente esta sexta-feira, em Sines, e o tema vai ser, imaginem só, cibersegurança. Portanto, convidamos todos, INCODE2030.pt, a inscreverem-se, podem estar presencialmente, podem estar online, a conhecer os projetos que nós temos para apresentar. O Centro Nacional de Cibersegurança vai andar connosco pelo país todo a tentar sensibilizar para estas áreas e explicar o que está a ser feito também, à semelhança de outros projetos, não só de cibersegurança, mas à semelhança de outros projetos que também vamos apresentar. Luísa Ribeiro Lopes, muito obrigado. Tocou num ponto que eu creio que é essencial e é útil para encerrarmos a nossa conversa, estamos nos minutos finais. Eu ia precisamente conversar convosco sobre a educação e questionar-vos em que moldes podemos enquadrar a educação nos próximos anos, tendo em vista esta expansão digital. Eu começava esta ronda final pelo Luís Mestre e pelo Luís Pisco, que já não falam há alguns minutos. Luís Mestre, questionando sobre esta questão da educação, em que moldes podemos enquadrar a educação com esta digitalização e com este caminho para o metaverso, e também quais são os focos de atenção da Altice neste aspecto? Bom, então, coisas diferentes. A Altice sobre o metaverso, estamos a acompanhar, estamos a tentar ganhar competências, estudar aplicabilidades em âmbitos relativamente autocontidos, limitados, internos, mas sobretudo ganhar competências e capacitar-nos para não começarmos, para quando a corrida começar, não sermos apanhados desprevenidos. Sobre o metaverso e sobre a educação, o que é que eu penso? Opinião pessoal, a educação é claramente uma área onde o metaverso, onde a digitalização, de uma forma geral, mas experiências mais imersivas podem contribuir para, correndo algum risco de criar algumas diferenças, podem contribuir também muito para democratizar o acesso ao conhecimento, permitindo, aliás, esta experiência que nós estamos aqui a ter, só o ensino à distância, não se aplica em todos os casos, mas permite ter acesso a realidades que antes eram completamente impossíveis. Hoje é possível participar, e todos nós participamos em um webinar. Eu multipliquei, e muitas vezes gratuitos, portanto, aumentámos a capacidade de cada um de se formar e de se qualificar, que é algo que estávamos aqui a falar, de qualificação. A qualificação não é uma responsabilidade só do Estado, não é uma responsabilidade só das empresas, é uma responsabilidade
de cada um de nós, como cidadãos, de nos prepararmos para o futuro. Se estamos à espera que alguém faça isto por nós, não vai acontecer. E eu acredito que a prazo vai permitir ter mais acesso a mais conhecimento, a experiências mais imersivas, e, portanto, pode enriquecer e ser uma versão muito, muito melhor do que foi a telescola, que foi uma coisa feita, foi voltar ao passado para uma situação de emergência, mas claramente não foi algo que tivesse sido planeado, não foi um plano de contingência, como nós portugueses somos mestres de fazer, bolar uma coisa em muito pouco tempo, mas pensarmos em algo que quer aumentar a coesão territorial, tem que ser pensado noutros moldes, tem que ser pensado envolvendo os professores, porque a presença, o físico, continua a ser completamente crítico. Se os professores não tiverem à vontade com as novas tecnologias, não vão adotar e, portanto, não vão promover, vão ter uma utilização muito limitada. Todos nós sabemos que os professores são mestres na sua área, mas nem sempre são mestres nas ferramentas que podem ser utilizadas para aprofundar os temas, e se eles não estiverem confortáveis, e aqui aparece muito o tema da qualificação, se eles não tiverem à vontade no processo, não se vão querer expor a uma realidade que não controlam. Aliás, nós vimos, todos nós temos filhos, vimos ao princípio os professores coitados, que descobrimos todos o Zoom e o Teams, mesmo quem já usava, não utilizava com esta frequência. E sendo algo tão simples, é tão complicado, porque quem estava habituado a escrever no quadro não é a mesma coisa estar em casa a escrever no computador, e nos computadores escrevem, né? Isto de uma realidade imersiva vai trazer oportunidades, mas também muitos desafios. Acredito perfeitamente que a educação é uma área de excelência e seria uma área onde se poderia utilizar a tecnologia para o bem e fazer. Não, é verdade, porque isto, se for só gaming e se for só lazer, tem um potencial, se nós pudermos utilizar para criar cidadãos mais qualificados, mais informados, no final do dia mais qualificados para garantir que a Europa seja também uma potência, não necessariamente militar, mas uma potência económica e crie emprego, porque só assim é que nós vamos sustentar o nosso modo de vida. E não deixa de ser importante. Custa-me mesmo que fosse conciso. No último minuto mesmo. Um bocadinho a ver que as grandes empresas digitais, nenhuma europeia, e nós não criamos também, por escala, por temas regulatórios, mas nós, se calhar por qualificação, nós coletivamente como sociedade, não criamos o espaço para que isso aconteça. Muito obrigado, Luís Mestre. Terminava esta ronda, porque estamos mesmo nos últimos segundos, com o Luís Pisco, teve menor tempo de painel. Luís Pisco, mesmo para encerrar, uma nota final sobre esta questão da educação, por favor. Eu concordo com o que disse o Luís Mestre. Eu acho que, de facto, deve haver uma grande aposta na educação e na ferramenta digital que deve ser introduzida na própria educação. A recente pandemia vem-nos provar, de facto, que há uma necessidade de começar a combinar a escola tradicional com a escola tecnológica, misturar, digamos, os dois fatores, tirar daí o maior proveito possível e, de facto, o metaverso ligado à educação pode proporcionar aos alunos, por exemplo, experiências completamente novas, permitir-lhes visitar locais que nunca iriam visitar, fazer experiências, estou aqui um pouco a inventar, mas, por exemplo, em termos de laboratórios químicos, em termos de outro tipo de áreas de ciências, que, de facto, que podem completar e muito a sua formação e ser uma mais-valia para a própria formação e educação desses jovens. Luís Pisco, Luís Mestre, Luísa Ribeiro Lopes e Lino Santos, eu muito agradeço a vossa presença neste debate, nesta nossa conversa que leva já 1h e 25 minutos. Estamos a queimar o tempo, ficaríamos certamente aqui a tarde toda a conversar. Agradeço muito a vossa disponibilidade e deixar uma palavra também a todos os participantes que nos estão a ver e a ouvir, e também uma última palavra para Pedro Marques, para Ana Sofia, a doutora Ana Teresa Peixinho, e os meus colegas Catarina Magalhães, Matilde Sabino, Ana Sofia Pereira,
Carlos, Pedro Bento e Daniel Oliveira, que ajudaram à concretização deste debate. A todos, muito obrigado. A minha parte, Samuel Santos, é tudo e até uma próxima. Uma boa tarde. Obrigado. Até à próxima. Obrigado, Samuel. Eu penso que antes de darmos por terminado, eu acredito só que esta sessão foi de tal maneira entusiasmante que os nossos participantes estiveram presos ao ecrã e não sentiram a necessidade de colocar questões ao painel. No entanto, eu gostava de aproveitar os últimos instantes para partilhar convosco uma questão que nos foi colocada durante o processo de inscrição para este evento. A questão é: com a adoção da inteligência artificial por parte das empresas e o uso desta para a gestão de dados, a regulamentação que existe na atualidade é suficiente para proteger o consumidor? Eu não iria dirigir esta questão em particular para nenhum de vós. Se algum de vocês se quisesse pronunciar sobre esta questão, tem uns últimos minutos. Sendo um tema do consumidor, acho que o Luís Pisco falará melhor do que todos nós. Eu penso que já abordámos um pouco isso, ou seja, de facto existe uma necessidade de criar novas regras, e há pouco foi referido também que o tal regulamento de inteligência artificial que está a ser discutido, em que se pretende de alguma forma também criar um conjunto de novas regras que possam de alguma forma proteger mais o consumidor, não só agora, mas também num futuro mais próximo, em que com uma IA mais intrusiva em termos de modelos algoritmos, que de facto possam de alguma forma causar mais constrangimentos aos direitos dos consumidores, e como tal, de facto, mais e melhor regulamentação é necessária, com certeza, no futuro. Muito bem, muito obrigado, Luís Pisco. Eu penso que o painel, face à sua abrangência, teria potencial para se prolongar ao longo de várias horas, mas infelizmente estamos a chegar ao final da sessão. Eu informo que a sessão foi gravada e será brevemente publicada no canal de YouTube da Rede Portuguesa de Responsabilidade Social. Relembramos que neste canal também poderão ter acesso à gravação do primeiro debate. Em nome do Grupo de Direitos Humanos e Práticas Laborais da Rede Portuguesa de Responsabilidade Social das Organizações, resta-me agradecer uma última vez aos nossos membros do painel, Luísa Ribeiro Lopes, Luís Mestre, Lino Santos e Luís Pisco, ao moderador Samuel Santos, bem como a todos os que se juntaram a nós para assistir a esta sessão. Desejo-vos a continuação de uma boa tarde e voltamos a ver no próximo evento deste ciclo de debates. Até breve. Obrigado. Até breve. Obrigado.